Vamos abrir a Bíblia enquanto a criança está saindo. Você vai abrir lá em Neemias. 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras. Aí chega Neemias, o governador de Jerusalém. O homem que Deus usou para restaurar os muros da cidade santa. Copeiro do rei. Tudo isso, um pouquinho mais. Neemias, a partir do capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 1. Acharam aí? Dá uma olhadinha para o lado, vê se tem alguém sem Bíblia. Aí se aproxima dessa pessoa para compartilhar sua Bíblia aí com o irmão. A gente vai ver um pouquinho sobre o seguinte tema nessa noite. A visão de Deus sempre prevalece. A visão do Senhor, ela há de prevalecer. Neemias capítulo 1, olha o que nos fala. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente perante ti, contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, ele fica cônscio da situação do seu povo lá em Jerusalém. Usa até a expressão província, os que sobraram. A Bíblia fala, a história fala que Jerusalém foi sitiada pelo inimigo, foi praticamente dizimada, deixou apenas algumas pessoas permanecerem lá, para que a cidade não deixasse de existir, e os demais foram todos levados, exilados, como escravos de guerra. E a Bíblia fala então que uns de lá chegam e conversam com Neemias, e Neemias pergunta: como é que está a turma, como é que está o povo lá? E esse traz informações duras para o coração de Neemias, né? Olha, os muros estão derrubados, as portas foram queimadas, a cidade está em ruínas, e o povo que lá sobrou, dos poucos que sobraram, esses estão em grande miséria, estão sofrendo, estão em profunda angústia, né? Aí a Bíblia diz então que Neemias ele faz uma linda oração, ele derrama o coração diante da presença de Deus, ele conta para Deus como é que estava o seu coração, a sua angústia, ele conta para Deus como é que estava o seu coração triste diante daquela situação do seu povo, e pede a Deus força para fazer o que ele vai fazer agora. Olha o capítulo 2, olha o que ele faz. Capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Então ele estava triste, não sei se era uma estratégia ou se realmente ele estava triste realmente, mas fato é que o rei percebe a tristeza de Neemias. O rei me disse: por que está triste o teu rosto se não estás doente?
tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Então você vê que não era alguém que não faria falta para o rei, né? Ele fica preocupado. Era alguém que tinha cativado o coração do rei, um servo de alta confiança do rei, e lhe faz esse pedido. A Bíblia fala que o rei fica preocupado. Tá, até que eu vou deixar, mas quanto tempo você vai ficar longe daqui? Por quê? Porque você é importante, você é alguém especial, você é alguém de valor aqui nesse reino. Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, da cidadela, do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então até aqui, palavra de Deus para o nosso coração. A gente vê aqui o início desse livro, mostrando para a gente a história de Neemias, e já nos mostra algumas das suas prerrogativas. A Bíblia fala que ele era copeiro de Artaxerxes, rei da Pérsia, e depois ele passa a ser governador de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele ocupava um cargo de alta confiança. Muitas vezes os reis sofriam golpes políticos, e na maioria das vezes era por envenenamento. Então, esse oficial era de alta confiança porque ele provava o vinho do rei, para que depois o rei pudesse tomar daquele vinho, né, com muita confiança e segurança. Então ele era um oficial de alta confiança do rei. A Bíblia nos mostra que ele foi o reconstrutor da cidade de Davi, a cidade que passou mais de 100 anos debaixo de escombros, e se você olhar a história, só passou por isso. A gente está lendo na nossa devocional, começamos ali em Números, né? E você vê a preocupação de Deus de advertir o coração do povo. Deus sempre quis abençoar o povo, Deus sempre quis prosperar o caminho do povo. Mas a Bíblia diz que o Senhor é divertido: olha, vocês andem comigo, andem no meu caminho, porque se vocês não andarem, vai acontecer isso. Você vai ver se intensificando o castigo de Deus, e o pior de todos os castigos aconteceu, quando o povo seria espalhado da face da terra, e a Bíblia diz que isso aconteceu, e ficaram alguns poucos homens ali, alguns poucos do povo de Israel, e todos os demais foram levados como escravos de guerra. A Bíblia conta que chega esse amigo de Neemias, conhecido de Neemias, Neemias pergunta como é que está a cidade, e recebe uma resposta que confronta o coração dele, que preocupa o coração dele. Olha, o povo está sofrendo, o povo está em angústia, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas. E a Bíblia diz que Neemias, então, ele ora, ele busca a direção de Deus. Interessante destacarmos aqui que tudo se dá através da oração, né? Tudo. Neemias ora, Neemias busca a direção de Deus. Antes de conversar com o rei, Neemias ele passa um tempo em oração. A Bíblia diz que quando ele chega diante do rei Artaxerxes, e o rei então vê a tristeza no coração de Neemias, porque a Bíblia mostra para a gente que Neemias nunca esteve triste diante do rei, nunca. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas a Bíblia diz que o rei olha para Neemias e percebe que ele estava triste, semblante caído, preocupado, angustiado. O rei pergunta então o que está acontecendo, e o que você quer que eu faça? E antes de ele responder, a Bíblia fala que ele ora. Ele busca de novo a direção de Deus, a orientação de Deus, e a Bíblia fala que ele conversa com o rei, e o rei então lhe abençoa, o rei ainda lhe dá cartas para ele passar pelas províncias, ainda lhe dá recursos para que ele pudesse colocar em prática o projeto que o Senhor havia colocado em seu coração.
Ele levantou os muros, a história nos conta, em apenas 52 dias. 52 dias, a Bíblia fala que Neemias e os seus colaboradores levantam aquele muro, apesar da escassez de recurso, apesar do desânimo do povo, dos constantes ataques que a gente vai ver ao longo dessa palavra aqui, dos ataques dos inimigos, apesar de tanta coisa contrária, a Bíblia fala que Neemias levanta os muros em 52 dias para louvor da glória do nome do Senhor Jesus. Se a gente for ter um olhar aqui um pouco mais criterioso, a gente percebe que o problema maior aqui do contexto não era apenas uma cidade destruída, mas a Bíblia fala que o povo estava corrompido. O povo estava com o coração distante de Deus. O povo havia se esquecido da aliança que Deus havia feito com eles. O povo estava com o coração distante. Então aquela ruína externa apenas manifestava o problema interno que havia no coração do povo. E Neemias logo percebe isso. Então o projeto inicial de Neemias não era o projeto que Deus havia colocado no coração de Neemias, era muito maior do que restaurar os muros e a cidade. A gente vai ver ao longo dessa palavra que o projeto de Deus para Neemias e para o seu povo era avivamento, era o povo ser reavivado através da palavra e através do retorno à aliança que Deus havia estabelecido com o seu povo. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu queria propor o seguinte tema, olha, a visão do Senhor sempre prevalece, sempre prevalece. Uma cidade destruída, arruinada, muros caídos, muros destruídos, abandonadas, sem vizinhos, né? Aliás, com vizinhos hostis, zombando deles. Eles já eram acostumados a serem vistos como um povo sem sorte, um povo destruído, um povo abandonado, um povo que não tinha mais jeito. E a Bíblia fala então que Neemias aceita o desafio. E eu queria propor para você nessa noite que a visão do Senhor, ela sempre prevalece. Seja qual for a visão, por mais absurda que seja, por mais desafiadora que seja, quando vem de Deus, ela prevalece. Vamos caminhar? Primeiro ponto que eu vejo aqui, olha. Neemias recebeu a visão do próprio Deus. A minha oração é que Deus abra o seu entendimento para você entender o que Deus quer falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Neemias recebeu a visão do próprio Deus. Havia profecias que a cidade seria destruída, mas que a cidade seria levantada. Deus levantou profetas ao longo dos séculos para falar sobre isso, ao longo dos anos falar sobre isso. Eu vou mandar juízo, eu vou castigar o meu povo, eu vou exortar o meu povo, eu vou permitir que eles sejam dominados, que eles sejam castigados, que eles sejam quase dizimados, mas depois eu vou restaurar a sorte do meu povo. Então havia profecias acerca disso. Deus havia prometido o que iria fazer, e a Bíblia fala que Deus coloca esse sentimento, que Deus coloca esse propósito, que Deus coloca esse chamado, que Deus coloca essa visão no coração de Neemias. Neemias estava bem, irmãos. Estava legal, estava tranquilo, ocupava um cargo assim, de privilégios, comia bem, bebia bem, dormia bem, tinha honrarias, era próximo do rei, vivia na câmara do rei ali, intimidade com o rei, tinha uma boa posição, tinha sucesso, uma alta posição, era copeiro do rei, posição de alta confiança. Muitas pessoas queriam ser e queriam estar onde Neemias estava e o que ele era, muitos queriam. Não tinha por que Neemias fazer esse negócio, deixar tudo, ir para um lugar onde pessoas estavam vivendo aquilo que Deus permitiu que eles vivessem, vivendo as consequências das suas próprias escolhas. Não tinha por que fazer isso. Mas a Bíblia fala que o coração de Neemias, quando soube da realidade do povo, o coração de Neemias se inflamou. Ele não tinha mais paz, ele buscou a direção de Deus, ele buscou a orientação de Deus através da oração, e Deus colocou no coração de Neemias, Deus o encorajou para conversar com o rei. Essa conversa de Neemias, se o rei tivesse num dia mal, tivesse acordado, tivesse dormido mal, tivesse tido pesadelo, não tivesse bem com a sua esposa, não tivesse bem com as suas concubinas, não é? Se ele tivesse com a cabeça virada, ele podia mandar matar Neemias. Podia na mesma hora, ou então expulsá-lo da sua presença, então tirá-lo daquele cargo. Então ele arriscou muito alto, mas ele foi porque ele foi na direção de Deus, na orientação de Deus. A Bíblia fala que o que Neemias fez foi precedido de oração. Ele passou tempo orando, buscando a direção de Deus. E quando conversou com o rei, ele recebeu a aprovação. E não só aprovação, mas recursos, cartas, para poder ter bom êxito no seu propósito, no seu chamado. A visão de Deus
sempre prevalece. Vivia bem, morava bem, estava bem, honrado, reconhecido, mas recebe de Deus uma visão, recebe de Deus uma missão. Vai lá, Neemias, vai lá restaurar os muros da minha cidade, vai lá restaurar a cidade santa, vai lá porque eu tenho grandes propósitos para realizar no meio daquele povo, mesmo povo rebelde, um povo complicado, um povo que está vivendo as consequências das suas más escolhas, mas é o povo que eu amo, é o povo que eu escolhi. Eu não desisti deles, os meus projetos não morreram. É tempo de restauração, é tempo de renovar, é tempo de avivamento, é tempo de coisas grandes. Vai, Neemias, porque eu vou te honrar e eu vou prosperar os seus caminhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Você está entendendo o que Deus quer falar com você nessa noite? Está entendendo isso? Deus tem dado a direção para Manancial. Deus tem dado a orientação para o conselho da Manancial. E, o pastor é louco, o presbítero Helena é maluco, é muito novo, o presbítero Júlio também não bate bem da cabeça, esse conselho é meio louco. Não. Talvez a gente vai ver ao longo da caminhada aqui que muitos até questionaram, não é? A condição do povo, a sanidade de Neemias, muitos questionaram isso. Mas que você e eu entendamos nessa noite, que fique muito claro nessa noite, que a visão quem tem dado é o Senhor Jesus, louvado seja o nome dele. E a visão de Deus sempre prevalece, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Neemias, um alto oficial da corte persa, recebe as notícias, fica angustiado, confessa os pecados do povo, já age como intercessor, né? Ele já confessa os pecados do povo, já restaura aquela aliança a partir daquela oração. Senhor, lembra que o Senhor disse para Moisés, eu lembro da tua aliança, eu não me esqueci. Nós percebemos que Neemias era um homem apaixonado pela palavra e apaixonado pelo Deus da palavra. Eu não me esqueci, Senhor, que o Senhor fez uma aliança com Moisés, e o Senhor disse, mesmo que se o povo fizesse o que fez, mesmo se o povo permanecesse rebelde, mesmo se o povo permanecesse em pecado, eles seriam castigados, depois seriam castigados, e mais uma vez castigados, e o castigo ia se intensificando, e as coisas ficariam piores, e chegaria ao extremo como chegou. O povo foi espalhado pela face da terra, o povo está envergonhado, mas Senhor, lembra também que o Senhor disse que se houver arrependimento, se houver confissão de pecados, se o teu povo voltar de novo o coração para o Senhor, Senhor, o Senhor prometeu que se lembraria do povo e restauraria a sorte do povo. Neemias faz essa oração a Deus e é encorajado pelo Espírito Santo de Deus e começa essa missão difícil, complicada. Talvez muitos achavam que Neemias ficou louco, ficou doido, mas ele vai, e a Bíblia fala que em 52 dias ele restaura os muros para louvor da glória do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Neemias recebeu a visão do próprio Deus. Tenha certeza absoluta que a Igreja Manancial está sendo direcionada e conduzida pelo Senhor Jesus. Essa igreja nasceu no coração de Deus. Deus levantou a Manancial. E quem tem dado a visão para esta igreja é o próprio Deus. Aconteceu esses dias, esqueci o dia, semana passada, ia dormir, já era meia-noite e pouco, quase 1h da manhã, e eu pensando nos projetos da igreja, e orando assim em espírito, e eu fiquei tão incomodado, veio um incômodo tão grande no meu coração, e uma preocupação muito grande com a igreja. Aí eu peguei, saí do quarto, fechei a porta, para a medrosa não acordar, porque se a medrosa acorda, depois não dorme mais, fechei a porta, saí, fui para a sala, aí fechei a porta do Daniel também para ele não acordar, fechei a porta do Davi para ele não acordar. Tanta armadilha, né, irmão? Fechei Davi, Daniel, aí fechei a porta da sala, sentei no sofá, uma preocupação tão grande pela vida da igreja, porque eu sei que nós estamos passando por um grande divisor de águas, o antes e o depois. Quem crê? Faz assim para eu ver, quem crê? Coisas grandes vão acontecer sobre esta igreja. Deus tem dado projetos, Deus tem dado sonhos, Deus tem dado alvos, não é? Vamos colocar assim, tudo isso vamos definir como visão. A visão que vem de Deus. Deus tem colocado no nosso coração. Só que eu fiquei muito pesaroso, muito preocupado. Falei, Senhor, eu creio realmente nisso, então eu sei que o inimigo está furioso. E veio no meu coração assim uma intenção, um desejo muito forte de orar pela vida da igreja. Aí eu peguei,
li um texto da palavra e comecei a orar pela vida de vocês, e orei, e clamei, e chorei diante do Senhor, uma presença gostosa de Deus, assim, confirmando aquele propósito. Orei, chorei, clamei diante do Senhor, coloquei a sua vida diante de Deus, coloquei a manancial diante do Senhor, coloquei a sua família diante de Deus, coloquei os seus filhos diante de Deus, repreendi todo o mal contra a sua vida, toda a intenção maligna, todo o projeto, enfim, orei, clamei. Quando eu acabei de orar, irmãos, nunca havia acontecido isso, acabei de orar, literalmente acabei, aquela presença de Deus na casa, aquela coisa forte. Eu ouvi lá no quarto do Davi, ele tossindo assim, aquela tosse bem fraquinha. Eu corri para lá, quando cheguei, o Davi engasgado, uma coisa diferente, estranha, nunca havia acontecido com ele isso, engasgado assim. Eu peguei ele no colo e comecei a ficar assustado com aquela situação. Ele engasgado, não conseguia tossir, não conseguia falar, a voz fraquinha, sem ar. Aí eu bati nas costinhas dele, bati uma vez, duas, aí ele melhorou um pouquinho, vomitou um pouquinho, depois vomitou a segunda vez, e eu vi que era espiritual aquele negócio. Orei pela vida dele, clamei pela vida dele, orei pela minha casa, orei pela minha família, e depois de tanto tempo que ele foi conseguir dormir, ele foi conseguir repousar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o inimigo está furioso com a sua vida, o inimigo está furioso com esta igreja, o inimigo está furioso com aquilo que Deus está fazendo e com aquilo que Deus vai fazer. Por quê, pastor? Porque essa visão vem de Deus, não tenha dúvidas. O que Deus tem proposto para essa igreja vem do coração do Eterno. Não é coisa do pastor, não é coisa do conselho, vem do coração de Deus. Por isso, vai prosperar, vai vingar, porque a visão de Deus sempre prevalece. Louvado seja o nome do nosso Deus. Primeira verdade que vemos, Neemias recebeu a visão do próprio Deus. Segunda verdade que vemos, Neemias enfrentou muita resistência. Não foi fácil para ele, irmãos. Primeiro, aceitar o desafio não foi fácil. Camarada lá no luxo, e vai lá, foi. A Bíblia fala que já não foi fácil aceitar o desafio. Segundo, ele enfrentou muita resistência. O diabo vai fazer de tudo que ele puder e que ele não puder para frustrar aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele não vai conseguir impedir a visão de se manifestar, mas talvez ele consiga tirar alguns da visão. A Bíblia fala que Neemias, logo que ele aceita o desafio, ele recebe muita, não pouca, mas muita resistência. Na verdade, o que o Senhor tinha para o povo ali, nós dissemos aqui, não era apenas os muros serem restaurados, não era apenas restaurar os muros da cidade, reconstruir as portas da cidade, não era isso. Na verdade, o que Deus tinha para o povo era reavivamento. Deus queria avivar o povo, Deus queria levantar o povo, Deus queria derramar o seu Santo Espírito sobre a vida do povo, e Deus queria usar Neemias para isso. A gente percebe aqui, quando a gente continua a leitura dessa história, nós percebemos aqui que ele faz uma grande assembleia pública em Jerusalém. Quando ele chega lá, ele primeiro faz uma leitura da situação, vai lá e vê como é que está a situação da cidade, e fica assim, admirado, está muito pior do que ele pensava. A cidade em ruínas, destruída, sem sinal de vida. Logo depois a Bíblia fala que ele levanta ali, faz uma assembleia, uma reunião, ele conclama ao povo, ele chama o povo de novo para a presença de Deus, ele lê a palavra de Deus, ele chama o povo ao arrependimento, e a Bíblia fala então que depois ele começa a caminhar com o povo, a reconstruir com o povo, e o povo então, a Bíblia fala que o povo entende que era propósito de Deus, mas também a Bíblia fala que as dificuldades começam a se manifestar, e os perseguidores começam a se manifestar, e a Bíblia diz então que as pessoas contrárias também começam a se manifestar, a resistência começa a se manifestar, e Neemias percebe, no meio do povo trabalhando, chegava gente lá, vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir, vocês não têm experiência em construção, vocês não sabem como é que faz, vocês não sabem como é que trabalha. E a Bíblia diz que os pessimistas chegam e começam a tentar desanimar o coração do povo, a tentar tirar o ânimo do coração do povo. Não é? Para que 2 cultos? Para que doideira é essa? Está tão legal, está tão bom. Para que 2 cultos? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar ninguém no primeiro, muito menos no segundo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Faz isso não. O pastor é doido, o conselho é maluco. Para que trabalho de célula? Para que trabalho de pequenos grupos? E tanta igreja tentou isso, igreja tal, e não dá certo esse negócio. Cuidado com essas coisas. Cuidado, pessoas que estão fora da visão e querem tirar também os que estão se agregando à visão de Deus. A Bíblia fala que Neemias experimentou isso. A Bíblia fala que poucos queriam ajudar, poucos queriam participar, mas a Bíblia fala em contrapartida que existia um tal de Sambalate,
um tal de Tobias, que logo quando o rei, ele outorga poderes para Neemias, e o rei abençoa Neemias, a Bíblia fala que esses homens já ficam invejosos, não gostam. Por quê? Porque o inimigo os levanta para tentar destruir a visão que Deus havia colocado no coração de Neemias. E a Bíblia fala que esses homens, eles começam a perseguir o povo. E vão no meio do povo, e não se levantam diretamente, mas vão lá no meio do povo e lançando palavras de desânimo. Ih, não tem ninguém que sabe mexer com marcenaria, ninguém, não vai dar certo não. A porta vai ficar torta, o muro vai ficar empenado, não dá certo. Ih, ninguém sabe fazer isso, não tem ninguém no meio de vocês. Ih, a turma é pouca, tem pouca gente. Ih, o recurso é quase nada, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem pessoa talentosa, não tem. E eles lançando palavras de maldição, palavras de desânimo, tentando desanimar o coração do povo. Para que dois cultos, pastor? Que coisa doida, para que dois cultos? O pastor é doido, que negócio é esse? Como é que a igreja aceitou isso? Para que trabalho de célula? Para que isso? Para quê? Então, cuidado com os sambalás, cuidado com os Tobias no meio do povo, cuidado. Porque a visão, irmão, não vem do coração do pastor, a visão vem do coração de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, cuidado, você agasalhar no coração essas palavras que não vêm do coração de Deus. Que o seu coração seja aberto pelo Espírito Santo nessa noite, para você receber o que vem do coração de Deus, a visão que vem do coração de Deus, e essa visão fatalmente vai prosperar, louvado seja o nosso Senhor Jesus. Homens, mulheres, jovens, idosos entenderam que a visão vinha do coração de Deus e começaram a trabalhar. Muitos não sabiam mesmo fazer nada, muitos não tinham nenhuma habilidade, muitos não tinham nenhum conhecimento, mas estavam lá, eis-nos aqui. E estava lá Tobias e Sambalá desanimando. Faz isso não, vai dar certo não. Cuidado com os Tobias, cuidado com os Sambalás. Então essa palavra, ela é proposital, vem do coração de Deus, para que você conheça a visão de Deus, para que você entenda que não é maluquice, não é doideira, não é pretensão do pastor. Não, se nós fôssemos pensar, eu poderia pensar, não é como Neemias poderia pensar também. A igreja está bem, já é o 4º ano consecutivo que a igreja é a igreja que mais cresce dentro das presbiterianas de Aracruz. A igreja está crescendo, está prosperando, todo ano cresce, todo ano prospera. Não é? Então, o louvor está lindo, estão trabalhando perfeitamente, os diáconos trabalham com força, os presbíteros são maravilhosos, a igreja está uma bênção. Para quê? Por quê? Porque não é o que eu quero, não é o que eu desejo, é aquilo que Deus quer, é aquilo que Deus deseja, e a visão vem do coração do Todo-Poderoso. Que você se agregue à visão, e que você não dê ouvidos aos Sambalás e aos Tobias de plantão, porque sempre vai existir, sempre vai existir. Ei, vem cá, para que 2 cultos? Me explica isso. 2 cultos, que doideira. 5 horas da tarde, um calor. Para que isso? Para que isso? Aí eu volto a falar o que eu falei no culto passado, né? Normalmente, se você for inteligente, eu te dou uma estratégia agora. Normalmente, os Tobias e os Sambalás são pessoas que nada fazem. Pastor, como é que você é profeta? Não, estou falando por evidências mesmo. Tenta chegar algum Tobias, algum Sambalá perto de você, para 2 cultos, trabalho de célula. Para que o pastor está abrindo mão da folga para segunda-feira para treinar o pessoal? Do sábado, para que esse negócio? Que doideira, o pastor quer que a igreja fique grande, o que ele quer é uma igreja de 10 mil pessoas. Isso mesmo, aí você acertou, Deus está te usando, é isso mesmo. O pastor quer, não, cuidado com os Tobias, com os Sambalás, cuidado. Perceba quem são, perceba o que fazem, perceba qual é o envolvimento deles com a igreja, e que você possa preterir, desprezar, assim, expulsar do seu coração essa visão, e que o seu coração esteja aberto para a visão que vem do coração do trono, do coração do eterno. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Não podem, não conseguem, não sabem. Para que isso? Olha, a igreja presbiteriana, a característica dela são 200, 300 membros, está bom demais. Para que construir um templo para 800? Para que já pensar num lugar para depois que crescer, já tem mais lugar para 400 pessoas, 1.200? Para que? É para gastar dinheiro. Cuidado com os Tobias e com os Sambalates. Que você seja profeta de Deus, que você esteja em vigilância para colocar no coração o que vem do coração de Deus, e o que não vem, que você possa repreender e expulsar para louvor da glória do nosso Senhor Jesus. Tem Tobias, pastor? Tem Sambalates? Tem. Mas também tem pessoas que conhecem a vontade de Deus, que submetem a essa vontade, que sabem que a visão de Deus sempre prevalece. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Cuidado com isso. Cuidado. Eu louvo a Deus, irmãos, porque a nossa igreja é uma igreja diferenciada. A gente participou de vários congressos. Agora eu vou falar em especial do trabalho de
de grupos pequenos, e normalmente os pastores, quando estão palestrando, eles falam sobre isso, como é difícil começar, porque tem poucas pessoas que se agregam à visão, tem poucas pessoas. Olha, nós começamos aqui, já tem 6 meses que a gente está treinando uma turma, até domingo que vem a turma se prepara que a gente vai estar entregando o certificado da conclusão do curso, tanto aqui como também de Belo Horizonte. 15 pessoas concluíram o curso com a gente, 15 pessoas. Aí nós preparamos, divulgamos, nós começamos o curso semana passada, na segunda-feira, nós tivemos 34 alunos na segunda-feira. Aleluia, isso aí, está alegre, ó, glória a Deus. 34 alunos. E 4 não puderam ir porque estavam trabalhando, estavam de escala. 4, então vai ter no mínimo uma turma de 35 alunos. No sábado tivemos mais 6 alunos. Então já começamos com 40 alunos se preparando para poder participar de um trabalho de manancial nos lares. Trabalho extremamente evangelístico. Então que nós entendamos que a visão vem de Deus. E a visão que vem de Deus sempre prevalece. Mas sempre vai existir alguns Tobias e alguns Sanbalates no meio. Não quer participar, não fazem parte. E não só não querem, mas não querem deixar você fazer parte, você participar. E não se calam, mas falam bobagens. Mas a Bíblia fala que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Então você está conhecendo a verdade nessa noite, você está aprendendo com a palavra. Então quando essas palavras de desânimo, essas palavras contrárias baterem a porta do seu coração, que você possa fazer como o Senhor Jesus fez com Pedro, né? Arreda-te, Satanás, sai de perto, porque a minha visão é visão que vem do coração do Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Então, te ver aqui a segunda verdade. Neemias enfrentou muita resistência. É lógico, o diabo sabe no campo espiritual, ele está enxergando que grandes coisas, há uma nuvem de glória pairando sobre o manancial. Ele está vendo isso, ele está percebendo isso. Então ele está furioso, vai se levantar, mas vai se levantar para fugir por 7 caminhos diferentes, porque nós vamos prevalecer fiéis e firmes à presença de Deus e na visão do Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus. Terceira e última verdade, Neemias contou com ajudadores, pessoas que se agregaram à visão, sonharam juntos, se prepararam juntos, lutaram juntos, choraram juntos, passaram por tudo juntos, mas também venceram juntos. Aos Sanbalates, os Tobias, não vai conseguir, não tem jeito, ninguém sabe fazer isso, ninguém sabe fazer aquilo, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem. Em 52 dias, nem os profissionais mais competentes fariam o que Neemias fez com o povo que se agregou a ele. Nem os melhores marceneiros, os melhores construtores fariam o que eles fizeram. Em 52 dias, eles restauraram os muros de toda uma cidade, reconstruíram as portas de toda uma cidade, e o nome do Senhor Deus foi exaltado. A visão de Deus sempre prevalece. Neemias inspeciona as ruínas. A Bíblia diz lá em Neemias capítulo 2 que ele sai numa inspeção noturna e vai lá ver como é que está a situação. Como eu disse no comecinho aqui, ele vê que a situação era pior do que ele pensava, que as ruínas eram mais graves do que ele pensava. E a Bíblia fala então que ele conclama a liderança do povo, desafia a liderança do povo, passa a visão para o povo, como o Senhor tem feito com a sua vida. E a Bíblia fala então que o Espírito Santo de Deus age sobre aquela turma e as pessoas se agregam à visão de Neemias. Homens, mulheres, jovens, crianças se agregam à visão de Neemias, começam a trabalhar, começam a lutar. A Bíblia fala que eles estavam tão impregnados com a visão, estavam tão agarrados à visão, estavam tão convictos da visão, que eles não temeram os desafios, eles não olharam para as dificuldades, porque não é fácil. Tem desafio? Tem. Tem dificuldades? Tem. Tem muitos gigantes? Tem. A Bíblia fala que eles resistiram às palavras de maldição, de desânimo de Tobias, de Sanbalate. Eles resistiram aos outros inimigos que levantaram contra eles para matá-los. Eles resistiram firmes. A Bíblia fala que eles passavam as noites em vigilância para resistir aos inimigos. Mas a Bíblia fala que o final foi final de glória. Por quê? Porque realmente os muros foram restaurados para louvor e glória do nosso Senhor Jesus. A visão não está focada no líder. Precisa de pessoas participarem. Aquele ditado antigo e velho, né? O mandurinha só não faz churrasco. Aliás, não faz verão. Ou faz? Não tem jeito, né, irmãos? A visão é passada. Mas eu tenho certeza, eu estava falando com a Juliana esses dias,
Eu tenho tanta certeza que o que Deus tem proposto para a igreja vem do coração de Deus, que eu também tenho certeza que o Senhor vai levantar os ajudadores. Tenho certeza que você vai ficar tão apaixonado pelo que Deus tem feito, tão impregnado. Eu tenho certeza também que Deus tem poder para converter. Se você hoje é um Tobias, um Sambalate, se a sua visão é negativa, Deus também tem poder para mudar a sua visão no nome do Senhor Jesus. E você passar a ser um colaborador, um ajudador. Eu estou junto, pastor, estou agarrado. Não sei muita coisa, não tenho, mas eu estou junto, estou agarrado, porque eu sei que vem de Deus. E Deus vai usar, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, porque a Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que vão ignorar a voz dos Sambalates e dos Tobias, e que vão acreditar piamente na visão. E no final, vão chorar de alegria, porque Deus vai realizar tudo aquilo que Ele propôs. Amém, irmãos? Neemias contou com ajudadores, pessoas que se agregaram à visão que vem do coração de Deus. Eu queria convidar você a ficar em pé, eu quero orar com você nessa noite.